Que neste início de ano a nossa fé seja fortalecida pelo estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. Em meio às provações que eles enfrentavam, em sua mensagem, ele lembrou-lhes quem era Jesus, como viera do céu à terra, a salvação que lhes oferecera na cruz do Calvário, e que após a sua ressurreição, ele estava agora no céu, no santuário celestial, intercedendo diante do Pai em favor deles. Todas as promessas de Deus seriam cumpridas através de Jesus. E essa é a certeza que nós temos hoje. É interessante que na carta aos Hebreus, Jesus é o foco de toda a mensagem. Paulo apresentou aos Hebreus que, após haver ascendido aos céus, Cristo havia sido entronizado pelo Pai, no lugar de glória que ele ocupara antes de assumir a natureza humana, antes da encarnação. À direita do Pai, ele agora intercede em favor dos seus filhos. Assim, Paulo, na sua carta aos Hebreus, ele destaca vários títulos de Jesus. O primeiro título que estudamos essa semana é que Cristo nos é apresentado na carta aos Hebreus como o nosso Rei. Jesus é eterno e governa o universo desde antes da criação do mundo. Ele estava com o Pai na criação. Ele foi o agente criador. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás pretendeu apresentar-se como o Senhor do mundo, porque Deus havia colocado Adão e Eva aqui como mordomos seus para administrar essa terra, para ter domínio sobre a natureza. E agora, como haviam se colocado sob o domínio de Satanás, o domínio do pecado, Satanás pretendeu tornar-se Senhor desse mundo. Mas ele é um usurpador. Cristo veio a essa terra para viver a vida justa e perfeita que Adão e Eva não conseguiram viver. E quando ele morreu na cruz do Calvário, revelando o seu caráter, ele readquiriu moralmente o direito de governar o ser humano e a terra que havia sido colocada em suas mãos. Assim, Cristo derrotou Satanás, derrotou o pecado e no final da história vai fazer novas todas as coisas. Essa é a grande boa nova, a grande mensagem das Escrituras. Assim é que Paulo inicia o livro aos Hebreus, no seu primeiro capítulo, apresentando a entronização de Cristo no céu. Utilizando-se de textos do livro de Salmos, Paulo mostra que, após haver assumido a natureza humana e retornado aos céus, Cristo foi entronizado pelo Pai à sua direita. Foi proclamado como governante eterno. Toda a corte celestial o adorou. Todo o poder lhe foi concedido. O seu nome está acima de todo nome. E em seu nome, todo o poder é exercido em todo o universo. Esse é o Jesus glorioso, extraordinário, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apresentado na carta de Paulo aos Hebreus. E Paulo diz mais: Deus nele cumpriu todas as promessas feitas a Davi. Da linhagem de Davi nasceria o Salvador do mundo. Assim, o filho de Davi era agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O segundo título apresentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Hebreus para Jesus é de que ele é o nosso mediador. O apóstolo lembra aos judeus, aos hebreus, de que na aliança feita pelo Senhor com Davi, havia prometido a ele que dele nasceria um rei justo, um rei que restauraria o poder de Deus sobre o seu povo e que representaria a nação perante o Senhor. Assim é que o seu trono duraria para sempre e ele seria chamado filho de Davi, mas também seria o filho de Deus. O Senhor cumpriria através dele todas as promessas feitas a Abraão e a Davi. Israel viveu séculos esperando o cumprimento dessa promessa, porque os reis que descenderam de Davi, eles não foram fiéis,
e não cumpriram a promessa. Agora, a boa notícia, diz o apóstolo, é que Deus enviou o seu Filho para cumprir aquela maravilhosa promessa feita a Abraão e feita a Davi. Deus havia cumprido em Cristo a promessa de um mediador, de um Salvador. A nossa esperança final de salvação está em Jesus, naquilo que Ele nos oferece. Outra figura que a carta aos Hebreus nos apresenta a respeito de Jesus é de que Ele não é apenas um rei, um mediador, mas Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas é interessante que naquele tempo os reis saíam a campo nas guerras para lutarem pelo seu povo. Quando Israel surgiu como nação, eles se esqueceram de que Deus lutaria por eles e pediram um rei. Porém, Paulo diz que agora surgira o verdadeiro Rei dos Reis, Cristo, para nos libertar não apenas dos poderes desse mundo, mas nos libertar de Satanás e nos libertar do pecado. Ele é o campeão dos reis. O profeta Isaías escreve no seu livro de que o Messias, quando viesse, ele se vestiria de justiça, com o capacete da salvação. Ele lutaria e salvaria os seus filhos. Na carta aos Hebreus, Jesus nos é apresentado como o campeão da fraca raça humana. Aquele que luta pelos seus filhos, derrotando o inimigo e livrando-os da escravidão do pecado. Na carta aos Hebreus, a pessoa de Jesus nos é apresentado como nosso sumo sacerdote, porque naquele tempo Deus havia estabelecido o santuário com os sacerdotes que eram designados para representar os seres humanos, mediar, facilitar o seu relacionamento com Deus, oferecendo sacrifícios em nome do povo, de acordo com os ditames de Deus, de modo que os sacrifícios se tornassem mais aceitáveis, agradáveis ao Senhor. Mas havia a figura do sumo sacerdote. Os sacerdotes ensinavam a lei ao povo, a aplicavam, a ensinavam aos israelitas. Mas o sumo sacerdote não apenas dirigia o povo, mas comparecia perante o Senhor no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, na purificação do santuário, dos pecados que para lá eram trazidos durante o ano. O sumo sacerdote apresentava o povo perante Deus, e assim o povo era perdoado, era santificado. Ele era o grande intercessor perante Deus, diante do povo. Mas agora, diz Paulo, nós não precisamos mais de um sumo sacerdote, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele comparece agora perante o trono do Pai, perante todo o universo, intercedendo em favor da raça humana, porque ele ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário, uma vez para todo sempre, em nosso favor. E mais, no livro de Hebreus e em todo o Novo Testamento, nós aprendemos que aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador têm acesso ao trono de Deus mediante Cristo Jesus. E agora podem dirigir a Ele as suas orações, aproximando-se do trono de graça, sem necessidade de nenhum outro intercessor, porque Jesus intercede por nós. Mais ainda, aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador são chamados de sacerdócio real. Eles são instrumentos nas mãos de Deus para anunciar a sua mensagem de salvação ao mundo. Eles podem testemunhar, podem ensinar a palavra de Deus, podem oferecer sacrifícios espirituais através da sua vida de louvor e de obediência à palavra de Deus. Finalmente, na carta aos Hebreus, Jesus nos é apresentado como mediador de uma aliança superior. Paulo explica que a antiga aliança, nos dias do Antigo Testamento, com Israel no Monte Sinai, nada mais era do que um prenúncio, uma prefiguração da verdadeira, da eterna aliança, que Cristo um dia viria a cumprir com toda a humanidade.
A aliança que havia sido prometida a Adão e Eva, que havia sido confirmada aos patriarcas do passado, que havia sido detalhada a Abraão, dizendo a ele que através da sua descendência nasceria aquele que salvaria as nações. Na antiga aliança, o serviço do templo prefigurava a obra de Cristo. E Paulo diz, tudo aquilo era uma sombra, era um símbolo da verdadeira aliança que Cristo apresentaria perante o universo para nos salvar. Cristo era o fundamento, a vida do templo, a vida do santuário. Os hebreus não haviam entendido isso, por isso haviam rejeitado a Cristo. Mas agora, diz ele, Cristo ministrava não mais no santuário sombra das coisas celestiais, mas no verdadeiro santuário celestial, numa nova aliança. Porque Cristo era o verdadeiro sacerdote divino humano, que havia apresentado um sacrifício perfeito que nos traz perdão. Cristo ministra agora no santuário celestial em nosso favor. E mais ainda, diz Paulo, ele não apenas nos perdoa, mas transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, colocando a sua lei no nosso coração. E enfim, diz o apóstolo, nós lemos o verso áureo da lição desta semana. O essencial das coisas que temos dito é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Em nossa oração, em nossa vida, nós não lutamos sozinhos. Nós temos alguém que luta por nós contra o pecado, contra Satanás. Cristo venceu em nosso lugar na cruz do Calvário e oferece a sua vitória em nosso favor. Nos oferece do seu poder, da sua armadura espiritual, se nós aceitarmos fazer parte do seu exército, parte do seu reino. Ele nos oferece uma grande e extraordinária salvação, como nosso Rei e como nosso sumo sacerdote, como nosso eterno Salvador, como aquele que está identificado para sempre conosco, porque assumiu a natureza humana para nos salvar, para nos redimir. Que a mensagem da carta aos Hebreus possa fortalecer o nosso coração hoje, possa aquecer a nossa vida espiritual, possa tornar-nos mais semelhantes a Jesus e possa nos preparar para o seu reino neste novo ano de 2022. Que o Senhor nos abençoe e nos guie para tanto.